Olá! Esse ano, o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, também conhecida como Lei da Inclusão, não a lei em si, porque essa lei fala dos benefícios previdenciários, mas o artigo completou 30 anos. E muito se critica, muito se comenta por que o percentual de pessoas com deficiência nas empresas não é cumprido, por que a lei não atingiu seus objetivos. Existem muitos fatores, mas antes, o que diz o artigo? Empresas de 100 a 200 empregados têm que ter 2% de empregados com deficiência. Empresas de 201 a 500 empregados têm que ter 3% de empregados com deficiência. Empresas com 501 a 1.000 empregados têm que ter 4% dos empregados com deficiência. Empresas com mais de 1.000 empregados têm que ter 5% dos empregados com deficiência. Caso a empresa não cumpra com esse percentual sem uma justificativa razoável, ela está passível de ser autuada e multada pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Secretaria, ou melhor, por meio da Superintendência Regional do Trabalho, como também pode ser autuada e multada pelo MPT, que é o Ministério Público do Trabalho. As multas variam conforme reincidência, etc. A empresa que quiser despedir um empregado sem justa causa precisa contratar outro no lugar. A empresa que contratar empregados por meio do contrato de aprendizagem, que é um contrato com vínculo empregatício a prazo determinado, cuja idade não pode ser superior a 24 anos, ela pode contratar por essa forma, inclusive sem prazo determinado, inclusive sem respeitar o limite máximo de 24 anos, e esses empregados na modalidade aprendiz não entram nessa cota, nesse percentual. E a empresa que demitir, como eu disse, tem que substituir e contratar outro empregado de deficiência. Bem, Diogo, feita essa explanação bem rápida sobre a lei, por que não atingiu os objetivos? Por que hoje nós temos muito poucos empregados contratados formalmente com vínculo de emprego? Por que o percentual é tão baixo perante o número de deficientes no Brasil aptos a trabalhar? Vários fatores, como eu disse no começo do vídeo. Primeiro, muitos empregados, infelizmente, não chega a ser um percentual significativo, mas muitos empregados com deficiência preferem receber o BPC-Loas. Tanto é que agora, recentemente, foi criado o auxílio inclusão para aqueles empregados que recebam até 2 salários mínimos com carteira anotada. Eles podem receber esses 2 salários mínimos do seu empregador e mais meio salário mínimo a título de benefício previdenciário, denominado auxílio inclusão, exatamente para incentivar a busca por empregos, a formalização dos empregos, etc. Porque antes, um empregado que conseguisse um emprego de até 2 salários mínimos e a sua renda per capita da sua família e sua ultrapassasse o limite do BPC, ele às vezes preferia ficar recebendo o BPC sem trabalhar ou trabalhando na informalidade. O BPC também vai ter a renda per capita aumentada, que vai melhorar bem. O outro fator que eu considero primordial é a questão da inclusão na educação básica, no ensino regular até os 17 anos. Como diz a LDB e a própria Constituição, as pessoas com deficiência devem estudar na escola regular, salvo exceções, quando for mais benéfico para ela não estudar na educação regular. Mas isso é assunto para outro vídeo que eu já fiz várias vezes, inclusive já comentei diversos outros momentos. Bem, a questão é, se nós não trabalharmos a inclusão na base, na educação, que inclusive pode ser profissionalizante a nível médio, profissionalizante a nível superior, etc., se nós não trabalharmos a inclusão, a mente dessas crianças, aprenderem a lidar com essas crianças com inclusão, e essas crianças com deficiência não forem inseridas na educação regular como de fato devem, em massa, em grande escala, e de fato houverem as adaptações por meio de PEI, PDI, para que essas crianças consigam se formar adequadamente, consigam aprender um ofício, dificilmente a lei da inclusão ela vai para frente de verdade, ela vai atingir os seus objetivos de verdade.
Porque hoje, da mesma forma que temos empresas que não querem cumprir as obrigações legais do artigo 93, nós temos empresas que não conseguem cumprir porque não têm empregados disponíveis. Sejam empregados, como eu já disse, que querem ficar recebendo benefício assistencial, sejam empregados que não preenchem as qualificações técnicas de diversos empregos que existem nas empresas, empregos até altamente qualificados, enfim, empregos mais bem remunerados, não só empregos remunerados ao mínimo, né? Salário mínimo, um salário mínimo e meio, piso da categoria, etc. Funções que exijam menos qualificação técnica. As vagas para deficientes, os deficientes no mercado de trabalho não devem ser só para preencher essas vagas de baixa remuneração e baixa qualificação técnica. Isso acontece hoje devido a questões históricas. Há 20, 30 anos atrás, que são os trabalhadores de hoje, que são os empregados, os empregadores de hoje, existia muito mais segregação do que existe hoje. A segregação das pessoas com deficiência nas famílias, no seio familiar, nas escolas, etc., era mais comum, mais tolerável, em alguns aspectos até legal. Por isso que hoje, para essas pessoas de 20, 30, 40 anos de idade, quem dirá 50, lidar com a inclusão é muito mais difícil, porque elas não lidaram como deveriam ter lidado com a inclusão na sua formação desde criança, seja no ambiente escolar, no ambiente educacional, etc. Então, para que isso mude imediatamente, mude daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, etc., é muito importante que as pessoas com deficiência sejam de fato incluídas nas escolas, no mercado de trabalho, nos ambientes sociais, no convívio do seio familiar, sejam de fato preparadas, de fato existam adaptações necessárias para que ela se forme, para que ela consiga uma boa qualificação técnica, etc, etc, etc. O avanço tecnológico também ajuda muito, as questões remotas, tanto de trabalho quanto de estudo, em alguns aspectos também podem ajudar muito, e por aí nós vamos. Mas, repito, para a inclusão, para a lei da inclusão no mercado de trabalho de fato ser respeitada e atingir os seus objetivos, a inclusão tem que ser na base, no processo educacional, no processo de formação dos indivíduos enquanto seres humanos. Um abraço.